Eu vou contar uma história para vocês muito interessante. Meu filho mais novo chegou para mim esses dias atrás e falou assim: papai, atingi um número incrível, contei até 2000. Eu falei: nossa, você contou até 2000? Sim. E como é que você começou a sua contagem? Eu comecei assim, papai: 2, 3. E é interessante isso, né? Porque a gente começa contando realmente assim: 2, 3, e assim começa a nossa alfabetização no mundo dos números inteiros, tá certo? A gente conta figurinha, a gente conta brinquedos dentro de uma caixa, a gente conta biscoitos que estão dentro de um pacote, né? A gente conta como meu filho fez até 1000, a gente fica orgulhoso como ele ficou: poxa vida, ultrapassei o limite do 1000, ultrapassei o limite do 2000 contando, né? Mas a gente sempre fica muito confuso quando a gente não tem nada para contar, quando literalmente as coisas estão vazias, quando não tem absolutamente nada. É quando a caixa de biscoito fica vazia e a gente olha triste para aquela caixa e diz assim: infelizmente não tem mais nada aqui. Os gregos, que eram extremamente sábios, e os romanos, que tinham habilidades enormes em engenharia, eles não sabiam muito bem lidar com o zero, eles não sabiam lidar com a caixa de biscoitos vazia. Eles não sabiam dar um nome ao nada. Então, os romanos, por exemplo, eles combinavam lá o I, o V, o X, o L, o C, mas eles não sabiam utilizar o zero. Pode olhar, na numeração romana não tem zero, eles não contavam nada. Gente, o zero, ele passou a ser aceito muito tempo depois. Um símbolo designado por nada surgiu há milhares de anos. Os maias, por exemplo, aquela civilização, eles usavam o zero de diversas formas. Um astrônomo chamado Ptolomeu também usava um símbolo parecido com o nosso, né? Um zero comum que a gente tanto vê por aí. Esse zero do Ptolomeu, por exemplo, ele podia ser usado como se fosse um tipo de uma vírgula entre os números, sabe? Para dar algum significado para esse número. Ele criou algumas regrinhas para isso, tá? Por exemplo, tinha o número 1 e o número 1, aí ele colocou o zero no meio. Então ele conseguiu diferenciar o que era o 11 do que não era o 11. Simples assim. Uma outra história interessante é que no século VII, um matemático indiano chamado Brahmagupta, ele tratou o zero como um número apenas, né? Ele não era só um símbolo, tá? Ele foi o primeiro homem que conseguiu fazer isso. E aí, nessa brincadeira toda que ele criou, ele resolveu criar algumas regras. Olha, aqui tem duas delas. Por exemplo, olha, a primeira regra que ele criou foi: a soma de um número positivo e um zero é positivo. Realmente faz muito sentido. A soma de um zero com zero, tá? É zero também, tá? Zero mais zero, realmente é zero. E isso foi um tremendo avanço para a época dele. Isso possibilitou a criação do sistema indo-arábico que a gente tem hoje. Quem divulgou isso no Ocidente, na verdade, foi um tal de Leonardo de Pisa Fibonacci, um nome bastante conhecido na matemática. Ele criou um livro chamado O Livro de Contar, mais famoso como Liber Abaci, que foi publicado em 1202, uma coisa bem antiga. E ele reconheceu o poder do uso do sinal zero na combinação com símbolos hindus, né? Combinar com 1, com 2, com 3, com 4 e assim por diante. O Brahmagupta, ele já havia previsto que esse intruso, esse zero, aí poderia trazer alguns problemas no sistema de numeração. Aí ele começou a pensar: como é que eu vou tratar esse número, como é que eu vou fazer, como é que eu vou integrar esse número zero, né, num sistema que já existia, para tornar esse sistema muito mais preciso. Ora, para somar, para multiplicar, o zero é perfeito, mas para subtrair ou dividir, esse estranho nulinho aí não se acomodava muito bem. Era necessário dar um significado para esse zero, para que ele se harmonizasse com o restante da aritmética que já existia naquele momento. Bom, agora vamos ver como é que funciona esse zero aí que a gente está falando? Vamos lá, vamos ver aqui nessas figuras que eu coloquei aqui, ó. 1 mais 0 é igual a 1. Isso é muito evidente, certo? Bom, se eu chamar o 1 de n, ficaria assim: um número qualquer mais 0 é igual a um número qualquer. Bom, se eu pegar o número 1 e multiplicar por 0, o resultado, todo mundo sabe, é 0. Vamos ver de uma maneira geral? Se eu chamar um número qualquer de n e multiplicar esse número qualquer por 0, eu sempre vou obter o resultado 0. Bom, indo mais para frente, se eu fizer 1 menos 0 é igual a 1. Da mesma maneira, se eu chamar esse 1 de um número n qualquer
menos o zero, eu vou ter o n. Aqui as coisas começam a ficar um pouquinho mais complicadas. Olha só, se eu pegar o zero e subtrair 1, eu vou ter menos 1. Da mesma maneira, se eu chamar o menos 1 de um número qualquer, n, eu terei 0 menos n é igual a menos n. Bem, como vimos, somar, subtrair, multiplicar por zero é relativamente simples. E se a gente agora quiser dividir por zero, como que isso vai funcionar? Vamos ver aqui. Imagine que eu queira medir uma extensão como esta daqui. Imagine que eu queira medir essa extensão aqui. Eu tenho uma régua que tem 6 unidades. Como que eu faria para medir, né, esta extensão com a régua? É muito simples, eu pego a extensão e vou colocando minhas reguinhas ali para medir essa extensão. Bom, no final eu descubro o quê? Eu descubro que esta régua possui 42 unidades da minha régua. Puxa, muito interessante, né? Agora, o que acontece se eu pegar essas 42 unidades e dividir pelo número de unidades que eu tenho por régua? Então, se eu fizer essa conta, eu faço o quê? 42 dividido por 6 é igual a 7. Ora, então a extensão da minha reta aqui, dessa distância, significa que eu tenho 7 réguas. Portanto, se eu fizer a multiplicação cruzada, eu faço assim, ó, 42 é igual a 7 que multiplica 6. E isso é igual a 42. 42 igual a 42 é perfeitamente razoável. Bom, agora a gente pode mudar de perspectiva. Vamos imaginar que a distância que eu queira medir seja zero. Então vamos ver aqui como é que fica. Eu tiro a distância, deixo minha régua, tiro a distância e tiro as réguas que eu medi. Bom, se a minha distância que eu quero medir é zero, então eu tenho 0 unidades de régua. Ora, se eu tenho 0 unidades de régua e minha régua tem 6 unidades, eu posso tentar dividir 0 por 6 para saber quantas réguas vai caber nessas 0 unidades. Bom, vamos ver aqui. 0 igual a vezes 6. Vamos supor que a seja igual a 0. Bom, se a é igual a 0, eu tenho 0 igual a 0 vezes 6. Portanto, 0 é igual a 0. Até aí, nada de complicado, correto? Agora, a gente vai entrar num terreno um pouquinho mais pantanoso, tá? Vamos tentar inverter o que a gente fez e tentar dividir 6 por 0? Vamos ver o que acontece? Olha lá, vamos ver. Eu tenho aqui o 6 e eu vou dividir ele por 0. Bom, eu vou chamar o resultado que eu não conheço, vou chamar de B. Bom, portanto, 6 é igual a B vezes 0. Só peguei o 0 que estava no denominador e passei ele pelo outro lado da igualdade, multiplicando. Bem simples, não é? Bom, se B é um número qualquer, então 6 é igual a um número qualquer vezes 0. Portanto, minha conclusão aqui é que diz que 6 é igual a 0. Aqui a gente encontrou um resultado um pouco estranho, né? Todo mundo sabe que 6, na verdade, é diferente de 0 e não igual a 0. Bom, quando Deus criou o universo, né, ele já colocou uma regra muito simples para o homem, para os futuros matemáticos, né, se debaterem sobre ela. A regra dele foi muito simples, né? Jamais dividirão por 0. Mas o homem, sempre muito curioso, né, ele sempre muda sua perspectiva, né, foi atrás de uma solução. Olha só, no século XII, um matemático indiano chamado Bhaskara, ele refletiu sobre essa afirmação divina e pensou, tá bom, mas se eu dividir um número inteiro, pegar um número inteiro e dividir ele por um número bem pequenininho, qual vai ser a resposta? Ele chegou à conclusão de que se ele pegar um número inteiro muito grande e dividir por um número bem pequenininho, ele vai ter como resultado um número muito grande, extremamente grande. Em uma fração, quanto menor o denominador, maior o seu resultado. Isso faz muito sentido, pois se o zero é bem pequenininho, então o resultado da divisão por zero seria o infinito. O zero é muito pequeno. Se você dividir um número inteiro por um número muito pequeno próximo do zero, o resultado é praticamente um número infinito. Mas o que é infinito, né? Nessa hora, quando a gente faz essa pergunta, Deus ri na nossa cara, muito gostosamente, divertindo-se, e fala: lutar contra o infinito
não ajuda nada, meu filho. Portanto, lutar contra o infinito não é uma tarefa nada fácil. Então, deixando a metafísica de lado, as brincadeiras de lado, vamos pensar de um outro jeito, vamos em frente, vamos ver aqui, olha, se 6 dividido por 0 é estranho, e se a gente dividisse 0, que é um número muito pequenininho, por um 0, que é um outro número muito pequenininho, qual é o resultado? Não sabemos, né? Vamos chamar aí de C, tá? Esse resultado. Se a gente pegar essa multiplicação e fazer a multiplicação cruzada, 0 dividido por 0 igual a C, a gente vai ter que 0 é igual a 0. E isso esclarece muitas coisas. Também não podemos considerar isso um absurdo, né? 0 igual a 0, né? A divisão por 0 pode ser qualquer coisa, 0 dividido por 0 pode ser qualquer coisa. Sabe, renomados matemáticos, grupos de estudos de matemática chamam essa qualquer coisa, eles chamam de um resultado indeterminado. Mas afinal, por que serve o zero, né? Vamos pensar nisso, né? Por que serve o tal do zero? Tá? Eu vou fazer uma outra pergunta então. A gente conseguiria viver sem o zero? É uma boa pergunta, né? Talvez se a gente estivesse morando numa caverna, né, com um tacape na mão, com arco e flecha, talvez viver sem o zero seria uma coisa muito simples, tá? Mas no mundo de hoje, a gente não consegue viver sem o zero. É praticamente impossível. A gente já fala muito sobre o zero. Por exemplo, 0 graus de temperatura, 0 graus de latitude, gravidade zero, hoje eu estou com energia zero. O zero ele já está inserido na nossa linguagem no dia a dia. Por exemplo, 0 hora, tolerância zero, tá? A minha conta corrente está zerada, agora tenho que começar do zero novamente. O nome deste vídeo é Começando do Zero. Então, os números eles têm uma capacidade incrível de ordenar as coisas, tá? Se a gente anda pelas ruas, a gente vê o número das casas, vê o número das placas dos carros, não é isso? A gente observa isso o tempo todo. Olha só, se a gente entrar num prédio, por exemplo, no prédio onde eu moro, tá? A gente tem aqui o andar 0, tá certo? Muitas vezes o zero é utilizado para representar uma série de coisas na vida da gente. Bem, então até aqui a gente entendeu que a matemática jamais funcionaria sem o zero. A álgebra, a aritmética, a geometria, todas essas coisas só funcionam por causa do zero. Veja só, na linha dos números, o zero é um privilegiado. Por quê? Porque ele separa os números positivos dos números negativos. No sistema decimal, o zero, como símbolo, nos permite usar números enormes, por exemplo, para calcular distâncias astronômicas, ou números bem pequenininhos para calcular tamanho de bactéria, tamanho de nanopartículas, tá certo? Olha só, definitivamente, o número zero é uma das maiores descobertas humanas. Eu só peço para vocês ficarem longe do zero na nota da sua prova de matemática.